Voltei. Bom, nós falamos agora há pouco sobre potenciação, agora vamos falar de radiciação, ou seja, raiz quadrada. Raiz quadrada está representado aqui. Ó. Tá, vou colocar de novo aqui para ficar mais explícito. Mas olha só, aqui nós temos esse símbolo é o radical. O númerozinho que vai aqui, nessa chavezinha aqui, a gente chama de índice. Que se não aparece esse índice, nós entendemos que vale 2. O número que vai dentro da chave, nós chamamos de radicando. Vou colocar aqui raiz de 9. Pronto. Olha só, como que eu leio isso? Raiz quadrada de 9. O índice, ele é muito importante na raiz quadrada, porque ele diz qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual ao radicando. Ou seja, raiz quadrada de 9 é 3. Mas por que 3, professor? Porque 3 vezes 3, não se esqueçam, é o número multiplicado por ele mesmo. É igual o radicando 9. Então a gente faz esse movimento aqui, ó. A raiz quadrada de um número é aquele número que elevado ao índice é igual o radicando. Isso é raiz quadrada. Mais um exemplozinho aí, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Raiz quadrada de 25. Aí vocês podem perguntar, professor, mas você não colocou o índice. Veja só, quando eu não coloco o índice, eu já entendo que vale 2, certo? Quando o índice for 2, não precisa colocá-lo. Agora, se o índice for diferente, aí necessariamente eu preciso colocá-lo. E aí, quanto que é a raiz quadrada de 25? Bom, raiz quadrada de 25 é aquele número que multiplicado por ele mesmo é 25. Que número é esse? 5. Por quê? Porque 5, olha só o movimento que eu faço. Aqui, como nós vimos, e já disse para vocês, se não aparece nada, significa que vale quanto? Vale 2. Então, ó, raiz quadrada de 25 é 5, por quê? Porque 5 elevado ao quadrado dá quanto? 25, tá bom? Mais um outro exemplo, só para vocês terem a dimensão do que significa radiciação. Deixa eu colocar aqui, ó, raiz, só que agora eu vou mudar o índice, vou colocar índice 3. Raiz cúbica de 8. Qual é a raiz cúbica de 8? 2 também. Mas por que 2, professor? Porque se eu pegar o 2 e elevar ao cubo, a resposta vai ser quanto? Vai ser 8. Ok? Então, a raiz de um número é aquele que elevado ao índice é igual ao radicando. Tá bom? Muito bem, vamos treinar um pouquinho? Alguns números aí para a gente ficar 10 nessa matéria aqui. Começando aqui, ó, 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo. Base 3 e expoente 3. Como eu disse para vocês, o expoente nos diz quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Daí nós temos, então, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3, quanto que dá, meus camaradinhas? 27. Certo? Moleza. Item B. Menos 2 elevado ao cubo. Percebam que aqui eu tenho uma potência em que a base é negativa. E aí eu utilizo aquela regrinha que nós acabamos de ver. Base negativa, expoente ímpar, a resposta é negativa. Tá bom? Mas vamos lá, vamos distribuir isso daqui. Menos 2 ao cubo nada mais é do que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, é o menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes.
E aí qual que é a resposta? Menos 8. Não vou nem perder tempo em fazer jogo de sinal aqui, porque eu já sei que em situações com base negativa e expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Tudo bem? Mais uma. Item C. Menos 2 elevado à quarta potência. Novamente, eu tenho uma base negativa, só que agora o expoente é par. O que significa isso? Que a resposta vai ser positiva. Mas enfim, vamos transformar essa potência num produto? Quando a gente tiver bem craque, a gente já pode fazer direto, tá? Menos 2 elevado à quarta. Temos então menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Resposta: mais 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Ok? Mais uma. Aqui nós temos um produto, pessoal. Produto de potências em que as bases são iguais. Propriedade 1. Toda vez que eu tenho uma multiplicação de potências com bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. 4. Acho que já até fizemos essa, né? 4 mais 5. Daí, então, nós temos 2 elevado a... Somando os expoentes, 4 mais 5, 9. 2 elevado a nona. E aí, se nós formos resolver isso daqui, a gente pega o 2 e transforma ele num produto 9 vezes. Ou seja, 2 vezes 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 2. Será que eu já tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 2. 9 vezes. E a resposta vai dar 512. Certo, meus camaradinhos? Muito bem. Item E. Divisão de potências de mesma base. Daí nós temos, então, base 3. A preservamos e subtraímos os expoentes. 8 menos 2. Logo, nós temos 3 elevado à sexta potência. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio. Só vale a propriedade quando as bases forem iguais. Tá bom? Professor, mas e se as bases forem diferentes? Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí, como que eu faço isso? Aí não tenho o que fazer. Aí eu tenho que resolver separadamente. 2 ao quadrado, 4, porque 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Aí 4 vezes 9, 36. Então, se as bases não forem iguais, eu resolvo as potências separadamente. Tudo bem? F. Na F eu tenho uma potência de potência. É uma potência dentro da outra. Nesse caso, o que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes, ou seja, 3 vezes 4. E 3 vezes 4, 12. Daí 2 elevado à 12ª potência. Tudo bem? Mais uma. Que cor que vocês querem? Vou pegar uma amarela aqui, tá? Vamos lá. Potência de um produto. Aí o que eu faço? Eu pego cada fator desse produto e elevo ao cubo. Daí nós temos então 5 ao cubo vezes 7 também ao cubo. Novamente, uma potência de um produto. Só que observem que aqui os fatores já são potências. Então eu aplico a propriedade 3, potência de potência. Então como que vai ficar aqui? Em relação a esse fator, 2 elevado, aí eu multiplico os expoentes. Aqui o expoente vale 2, aqui o expoente vale 4, 2 vezes 4, 8. Vezes, a mesma coisa aqui. Esse fator aqui é uma potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Beleza? Muito bem.
radiciação agora. Ó, nós temos aqui uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 64. Quanto que é a raiz quadrada de 64? 8. Por que 8, professor? Porque 8 vezes 8 igual a 64. Raiz quadrada de menos 36. Não tem. Não existe raiz quadrada de números negativos. Nenhum número multiplicado por ele mesmo é negativo. Não existe, tá bom? Então, só existe raiz quadrada de números não negativos. Nesse caso, não existe, porque não adianta. Se eu pegar, olha só, por que não existe? Porque se eu pego 6 vezes 6, dá 36. E 36 é diferente de menos 36. Por outro lado, se eu pego menos 6 vezes menos 6, a resposta também é 36, porque eu faço o jogo de sinal. Entendeu? Então, por isso que não tem jeito. Aí vocês podem falar assim, mas se eu pego menos 6 vezes 6, mas peraí, aí você está multiplicando números diferentes, tem que ser o número por ele mesmo. Então, resumindo, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, você escreve assim, não existe, que em matemática a gente escreve assim. Esse E virado, cortado, isso significa não existe para nós. E aqui embaixo, professor, menos raiz de 100, sem problema nenhum. Porque esse menos, ele está fora, ele não faz parte da raiz. Então, eu conservo o sinal e resolvo naturalmente raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz de 100, meus camaradinhas? 10. 10 vezes 10, 100. Beleza? E antes de nós terminarmos, tem uma situação aqui, que eu não resolvi ainda com vocês. De propósito. Que é essa daqui. E essa daqui? Menos 2 elevado ao cubo e menos 2 elevado à quarta. Quanto que dá? Bom, eu acabei de dizer para vocês que bases negativas elevada ao expoente ímpar, a resposta é negativa. E eu disse também que bases negativas elevada a expoente par, a resposta é positiva. Mas aqui nós temos uma diferença. Por exemplo, quando eu comparo aqui, esse item B, menos 2 elevado ao cubo e menos 2 aqui elevado ao cubo. O que é que tem de diferente? É que aqui nós temos o parênteses. E o que significa, qual é a importância desse parênteses? Por que eu coloquei o parênteses aqui? Para dizer para vocês que a minha base é negativa. Quando eu quero dizer que a base é negativa, quando eu quero dizer que o número é negativo, então eu coloco ele dentro do parênteses, para que não haja nenhuma dúvida. Se eu não coloco o número dentro do parênteses, significa que ele não é negativo. Então aqui, menos 2 elevado ao cubo, esse menos aqui, ele não é de 2, tá? Esse 2 está fora. Então eu separo aqui, Então esse menos, ele continua normal, ele continua na dele, menos. E aí eu resolvo, 2 elevado ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? Que dá 8. Resposta, menos 8. A mesma situação aqui, observem. Menos 2 elevado à quarta. Esse parênteses me diz que a base é negativa, que o 2 é negativo. Diferente daqui. Esse menos, ele não é de 2, tá? Ele está fora, então eu preservo ele e quando eu for resolver a potência, eu resolvo separadamente. Daí, então, esse 2 elevado à quarta potência significa o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou seja, 1, 2, 3, 4. Daí, menos 16 é a resposta. Tá bom? Então, temos que tomar esse cuidado. Quando que a base é negativa? A base é negativa quando ela estiver entre parênteses. Se não existe parênteses, significa que a base não é negativa. Certo, meus camaradinhos? Uma outra situação para nós fecharmos a nossa aula. São várias situaçõezinhas assim que nos confunde. Por exemplo, 2 ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. E aqui eu tenho... Vou colocar uma outra situação aqui. Perceberam? A primeira situação, eu me utilizei do parênteses. Vocês estão vendo? Opa, desculpa. São duas situações, tá?
A primeira situação, eu me utilizei do parênteses. A segunda, não. E aí, professor, o que é que muda aí? Muda o seguinte. Neste caso, nós temos uma potência de potência. E a gente resolve como nós fizemos as anteriores. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Já aqui, eu não tenho parênteses. Então, como que eu entendo isso daqui? Eu entendo que o meu expoente é uma potência. Então, eu conservo 2 e aqui eu não multiplico 2 vezes 3, eu elevo 2 ao cubo. Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. Então, nesse caso, a resposta é 2 elevado à oitava potência. Então, olha a diferença que um parênteses faz. Aqui eu tenho uma potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. Quando não aparece o parênteses, eu entendo que o meu expoente é uma potência. Então, é um número elevado a uma potência. Daí, então, eu resolvo essa potência e o resultado dela será o expoente. Certo, meus camaradinhos? Um abraço e até a próxima!